Boa tarde a todos os presentes, né? Que sejamos, né, extremamente abençoados nesta tarde. Nós cumprimentamos também a todos que nos assistem pela internet. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Boa tarde, Reverendo Hernandes. Obrigada. Nós vamos fazer não vou ler agora, eu ia ler o Salmo 15, mas eu vou primeiro orar, depois eu faço a leitura, porque daí eu vou comentar alguma coisinha. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, seja a nossa oração como incenso diante de Ti, e o levantar das nossas mãos como oferta da tarde para o Senhor. Ah, Deus, que Jesus Cristo seja a ponte que nos una a Ti, pois não há bem nenhum em nós, Senhor. Até a disposição, Senhor, de vir aqui à Tua casa de oração, foi Tu mesmo que colocou em nossos corações, Senhor. Então, Deus, por Tua grande misericórdia e amor, nos aceites na Tua santa presença. E se for preciso, Senhor, permita que desçamos à casa do oleiro para sermos quebrantadas, para sermos restauradas, para sermos reconstruídas e lapidadas para o nosso próprio bem, Senhor. Ó Santo Deus, venha o Teu reino sobre nós, para que nesta tarde deixemos, ó Deus, as nossas atividades do dia lá fora, e que nesse momento tão singular, Senhor, possamos somente Te adorar e usufruir da Tua santa e doce presença, Pai. Que todo o nosso ser, Senhor, se alegre contigo, pois não há delícia maior fora do Senhor. Nós não sabemos Te adorar, tampouco falar contigo como o Senhor merece, Pai. Pois somos limitados, somos finitos, e o Senhor é santo, santo, santo. Mas que o Teu doce Espírito, Pai de amor, interceda, que está passeando aqui entre nós, Ele interceda por nós, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai, derrama a Tua bênção, dispensa a Tua graça e favor sobre todos nós que estamos aqui, por amor de Ti mesmo, Pai. Toma a Tua glória para si, Senhor, pois ela é Tua. Humildemente Te falamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler o Salmo 15. Todos acharam? Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no Seu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte, o que vive com... Aqui vem a resposta, a pergunta, agora a resposta. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quando a gente vai para este Salmo de Davi,
aqui fala do perfil daqueles que podem se aproximar da presença de Deus. São todos? Não. Tem algumas características aqui. E esse salmo descreve o cidadão do céu, ou seja, aquele que habita no tabernáculo do Senhor. E o Salmo 15, ele tem assim, algumas semelhanças com o Salmo 24, né? E que responde também às perguntas a respeito de quem pode usufruir da presença do Senhor. Quem subirá ao monte de Sião? Quem permanecerá no seu santo lugar? E o Salmo 15 apresenta essa lista linda aqui, né? De características da vida daqueles que podem entrar na presença de Deus. Aquele que é íntegro, justo, honesto e verdadeiro, está aqui. Não sou eu que estou inventando, está aqui no Salmo. Aquele que trata seu próximo adequadamente, que não calunia ou censura, que não escuta prontamente boatos caluniosos. Está aqui, está escrito aqui. Eu não estou inventando, não, está tudo aqui na palavra. Aquele que considera os justos e os ímpios como eles devem ser considerados. Ah, Miriam, mas então nós vamos fazer acepção de pessoa. Não, está aqui, está aqui. Olha com desaprovação para todos os que são desprezíveis em seu caráter. É duro, mas está aqui. E com verdadeiro respeito para todos os que temem ao Senhor. Aquele que é fiel a um compromisso, embora este se revele contra seus próprios interesses. Aquele que não se aproveita das necessidades alheias, que não empresta seu dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca se abalará. Então, eu quero que vocês, queridas, subam a este monte. Eu quero que vocês permaneçam, não só os que aqui estão, mas os que estão nos assistindo também. Desejem ardentemente nesta tarde. Este encontro não é apenas um ajuntamento social, reverendo Hernandes. Este encontro é o encontro dos santos, é daqueles que querem subir este monte, que querem que o Senhor fale, que querem que o Senhor restaure vidas, que querem que o Senhor traga santificação para a sua vida. E hoje nós temos esta oportunidade de estar aqui para melhorar. Aquele canto tão pueril que diz, cada dia melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. É assim que o cristão deve viver. E hoje, nós temos aqui a presença do reverendo Hernandes. E eu costumo plagiar o reverendo Arival, o senhor vai me desculpar, não é fala minha, é fala dele. Nós temos um príncipe dos pregadores do século XIX, que foi Spurgeon. Mas hoje nós temos o príncipe dos pregadores do século XXI. Eu estou plagiando o reverendo Arival. E eu falo isso com muita liberdade, porque eu sei que o reverendo Hernandes aceita de bom grado, porque ele sabe que eu sempre falo isso para ele. É o príncipe, né? Não há soberba, não há, sabe, assim, aquele estar assim, uau, eu estou bem na fita, não. A gente tem essa liberdade, o reverendo Arival tem essa liberdade de brincar com ele, porque a gente sabe da humildade do reverendo Hernandes, né? Então, hoje nós temos o pregador do século XXI, viu, gente? Vocês aí que estão em casa, o pregador do século XIX foi Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX. Mas o príncipe dos pregadores do século XXI é reverendo Hernandes Dias Lopes. Ai, se alguém me ouve falando isso, hein? Só que o Brasil inteiro está ouvindo, viu, gente? Ah, queridos, que bênção. Nós vamos passar agora para o momento de oração. É o momento que nós temos um projeto na Igreja Presbiteriana do Brasil, que se chama Projeto Ana, que são mães orando pelos seus filhos. Ah, Miriam, mas eu não tenho filhos. Você tem sobrinhos? Você tem filhos espirituais? Você tem filhos de amigas? Por que não orar? Por que não
a orar por eles como se fossem seus filhos. Então, este projeto chama-se Projeto Ana. Mães orando, Deus agindo, é o nosso slogan. E nesse momento nós vamos então, aquelas que puderem, aqueles que puderem, se ajoelhar, orando pelos seus filhos. E depois de uns minutos, Deus, eu vou pedir que você entregue ao Senhor todas as orações que serão levantadas aqui nesta casa de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, obrigado porque estamos vivas, Pai, nessa tarde, com saúde, alegres, Pai, para te dizer que nós te amamos, Senhor, precisamos tanto do Senhor, Pai. Eu quero agora colocar na sua mão os nossos filhos, Deus querido, os nossos netos, nossos sobrinhos, Deus. Estamos vivendo um mundo de tanto ataque, de tanta mentira, Senhor. Mas o Senhor é a nossa vitória, Pai. O Senhor é o nosso desembaraçador. O Senhor é o nosso perdoador. O nosso libertador, Senhor. Liberta nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Liberta nossos netos, Pai, em nome de Jesus. Nossos sobrinhos, as crianças ao nosso redor, das escolas, Pai, dos países, das guerras. Cuida das crianças, Pai, por favor, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti agora, Pai, pedindo sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor, sensibilidade, estratégia, Pai, para amarmos, para cuidarmos, para conduzirmos aqueles que estão ao nosso redor. Cuida dessas mães que estão aqui hoje e das que estão nos ouvindo. E eu sei que o Teu coração é sensível, Pai. Ajuda-nos, Deus. Age nas nossas casas, Pai, nas nossas escolas, nas faculdades, Deus. Socorre, Pai, essa geração. Nós precisamos do Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Eu creio, eu peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor tem cuidado de todos nós. O Senhor tem cuidado das mães, dos pais. O Senhor tem cuidado daqueles filhos que também estão firmes no caminho do Senhor, por misericórdia. Quantos filhos firmes no caminho do Senhor? Quantos jovens que têm enfrentado desafios nas universidades e têm sido fiéis à palavra de Deus
e têm tido intrepidez para falar da fé que eles carregam em seus corações, da fé que aprenderam com seus pais ou seus avós, ou depois foram alcançados e encontrados pelo Senhor. Queridos, eu esqueci de avisar, era para avisar no início, alguém esqueceu esta chave do carro no banheiro. Então está aqui comigo, qualquer coisa vocês pegam comigo, tá bom? Nós vamos fazer diferente, não vamos orar pelos outros pedidos, vamos deixar para o final. Então, o que nós vamos fazer? Eu sei que, normalmente, a gente pega os pedidos das pessoas e a gente tem um momento de oração também pelos pedidos de vocês, né? Mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, nós vamos passar a palavra para o reverendo Hernandes. Ele trará a mensagem e depois, querida e querido, se você ia escrever um pedido e se você está com o seu coração precisando e ardendo por você ou por um familiar, no final, quando o reverendo terminar de trazer a palavra que o Senhor já colocou em seu coração e que será ministrado aos nossos corações, eu vou pedir que você levante, fique de pé, e aí o reverendo termina orando e impetrando a bênção. Tá certo assim? Combinadinho? Entenderam bem? Não vamos ficar sem colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Se nós viemos buscar, e pode ser, não é só colocar, porque às vezes a gente... Eu não posso sair muito do lugar aqui, viu? Eu fico andando para lá e para cá. Às vezes a gente chega assim diante do Senhor, sabe como aquele pedinte, só pede, pede, pede. Nós precisamos aprender também a agradecer o Senhor. Dizer, Senhor, eu quero te agradecer, eu não quero te pedir nada hoje. Eu quero só te agradecer, dizer o quanto eu te amo, o quanto o Senhor é importante na minha vida, o quanto eu não seria ninguém se não fosse o Senhor na minha vida. Porque às vezes a gente acha que é muita coisa, né? Nariz empinadinho e bam, 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 bam. Não, nós não somos nada. Sabe como é que Deus nos olha? Entre mim e Deus, sabe quem que está? Jesus, é o filtro. Não há bem nenhum em nós. Então, muitas vezes a gente precisa dar uma baixada um pouquinho, sabe? Às vezes a gente se acha muito assim, eu tenho uma sapiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Diminui um pouquinho, deixa que ele cresça. Diminui, deixa que ele cresça. Isso tem que ser colocado diariamente diante do Senhor. Quando a gente começa, porque a carne, ela quer assim meio que, agora sim, está vendo como você está sabida, Miriam? Opa, baixa a bola, Miriam, baixa a bola aí. E aí a gente vai saboreando das delícias do Pai, das coisas que Ele tem para a gente. E são experiências pessoais, querido, são experiências pessoais. A minha experiência não pode ser a sua, querida. Ele tem um tratamento diferenciado para cada um. Eu posso compartilhar com você a minha experiência, mas Deus trata. Ele olha assim, sabe, para cada um. Ele olha para o servo Hernandes e diz assim, tenho coisas grandes para te contar, tenho coisas grandes para falar ao teu coração, tenho coisas grandes para ministrar ao teu coração. Ele olha para a irmã querida e fala, eu tenho coisas grandes para você. Então, isso é a experiência de cada um com Deus. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Reverendo, Vânia vai... Não, ela vai cantar... você vai cantar agora, né? É verdade, gente, esqueci, desculpa. Sabe o que é isso? É emoção de estar na tua presença. Eu me empolgo, viu, gente? Eu sou assim, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Vânia, eu já estava indo. Quando for assim, fala, Miriam, me chama, porque eu me empolgo, viu, gente? Quando eu vou falar do Senhor, eu já fico assim, toda empolgada, porque eu sou assim, encantada. Ainda bem que o reverendo estranhou, né? O quê? Ainda bem que o reverendo estranhou. Ainda bem, que ótimo. É sinal que ele está atento, sinal que ele assiste Mulher Esperança, viu, gente? Irmãs, boa tarde, sejam bem-vindos ao Mulher Esperança. Que alegria, você que está do outro lado da vitrine, boa tarde também, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja entrando na sua vida, no seu lar. Hoje tem palavra de salvação aqui nessa casa, né? E nós deixamos bem claro que nós louvamos aquele que morreu por nós e temos a certeza que ele vivo está, ele vai voltar.
e você aceite essa salvação. E agora eu convido as irmãs a cantar a todo pulmão, com a boca bem aberta. Tá bom? Louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos ficar em pé? Não, irmãs, vamos ficar em pé animado? Vamos logo, vamos animar, não é? Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Começando. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Em
o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da guerra, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma toda nos perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Vamos! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Pode sentar. Que bênção, né? Reverendo. Este aqui vai ser, tá bom? Para ficar mais. Para dar um apoio aí, não? Para dar um apoio. Se eu precisar botar a Bíblia aqui, alguma coisa, tá? Deus te abençoe, viu? É uma honra e um privilégio partilhar com vocês nesta linda tarde a palavra de Deus. O texto que eu quero repartir com vocês está no Salmo 144. Abra lá, por favor. Salmo 144, versos 12 a 15. Salmo 144, 12 a 15. Está escrito o seguinte: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, que não lhes haja ruptura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Esse texto para mim traz as áreas importantes da vida para que a gente seja de fato bem-aventurado e feliz. Começa com a família, depois passa pelo trabalho, depois chega à sua cidade e então engloba toda a nação. Essa é a ordem. E como nós precisamos da bênção de Deus nesses diversos círculos da vida, começando dentro da nossa casa, chegando ao nosso trabalho,
a nossa provisão, atingindo certamente a nossa cidade e reverberando para toda a nossa nação. Nós vivemos dias tensos, né? Muito tensos. Nós estamos saindo, louvado seja Deus, de uma amarga pandemia que ceifou mais de 6 milhões de pessoas. E quando estávamos animados com essa perspectiva, explode uma invasão militar, talvez nem pudesse ser chamada de guerra, porque não tem duas nações brigando, é uma querendo invadir a outra e invadindo a outra. E não é apenas uma situação de uma mais poderosa invadindo uma mais fraca, mas é o temor das nações em virtude do que pode decorrer desse fato, até porque a Rússia hoje, como sempre foi no século XX para cá, uma das maiores potências em armas nucleares do mundo. Vocês se lembram da Guerra Fria, onde Estados Unidos e a então União Soviética disputavam a primazia desse poder. E quando nessa chamada Guerra das Estrelas, ou a corrida pelo poder bélico do mundo, em 1985, Mikhail Gorbachev reconhece a quebra da União Soviética, escreve o livro Perestroika. Ele admite lá que o arsenal nuclear do mundo dava para destruir o planeta 27 vezes. Agora os estudiosos repetidamente têm dito na televisão que o arsenal nuclear dos Estados Unidos e Rússia, só os dois, dá para destruir o planeta 16 vezes. É por isso que as nações estão pisando em ovos. É por isso que não há outra saída a não ser uma conversa diplomática. Porque numa medida de forças, numa possível terceira guerra mundial, não tem vencedores nem vencidos. Não tem lugar seguro no planeta para nenhum habitante. Esse tempo difícil que estamos vivendo, esse tempo em que uma onda global, para desconstruir valores, sobretudo os valores judaicos cristãos. Se lá atrás o escritor americano havia dito que não é brincadeira criar filhos, e deu esse título a um dos seus livros, hoje é desafiador. Onde você percebe que toda a formatação da sociedade, desde a educação, passando pela grande mídia, pelo teatro, pelo cinema, pela literatura, passando pelas nossas cortes, pelos nossos parlamentos, mundo afora, a tendência é jogar por terra os pilares que sustentaram a sociedade e a família. E é nessa conjuntura que estamos. Talvez uma cultura de opressão como aquela que Joquebede viveu, onde gerar filho parece ser gerar filho para entregar nos braços da opressão. E nós somos uma contracultura nessa realidade, porque nós ousamos crer que Deus não perdeu o controle, ousamos crer que vale a pena constituir família, gerar filhos, ousamos crer que Deus há de levantar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração para fazer diferença na história. E então esse texto, para mim, ele é tão relevante, porque é uma aspiração. Se você percebe, é uma espécie de oração, de pedido que os nossos filhos, que as nossas filhas, ele está aspirando, ele está desejando, ele está anelando isso. E se você perceber, o contexto é de opressão, o contexto é de ataque do inimigo, o contexto é de uma oração para Deus intervir de uma maneira poderosa. E ele chega no verso 5 a dizer: abaixa, Senhor, os teus céus e desce,
Toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Esse é o contexto de uma sociedade caotizada. E é nessa conjuntura, irmãs, de desespero nacional e internacional, é que aqui há um pedido para Deus, uma aspiração de um homem piedoso, passando primeiramente pela bênção sobre os filhos. Então, veja comigo o verso 12, por favor. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Ele vai usar uma metáfora da agricultura. E ele coloca os meninos, os homens, os filhos, rogando que eles sejam como plantas viçosas na sua mocidade. Mocidade que às vezes a sociedade está dizendo aí que tem que ter crise, porque se não tiver crise não passou pela adolescência, não passou pela juventude. Eles não, os nossos filhos podem ser como plantas viçosas. E note que essa planta não é uma planta nativa, ela é plantada. E para ser viçosa, e é muito importante que quem escreve é Davi, e Davi era de Belém, e Belém fica num deserto. Era um deserto e é um deserto até hoje. Então você ter uma planta viçosa no deserto não é coisa simples, não é coisa natural, não é coisa comum. Esse mundo é um deserto. Mas os nossos filhos podem ser plantas viçosas. E para ser planta viçosa tem que ser plantada junto à fonte, e a fonte é Deus. E para ser planta viçosa tem que ter raízes profundas. E para ser planta viçosa tem que crescer verticalmente. E para ser planta viçosa tem que produzir frutos na estação própria. E esta é a oração que você e eu fazemos agora pelos nossos filhos, que Deus levante os nossos filhos, os rapazes, os moços, os meninos, com plantas viçosas na sua mocidade. Mas há uma aspiração para as meninas, e ele faz distinção entre filhos e filhas, e é impressionante, porque talvez na nossa geração, a gente pudesse inverter essa ordem, que os nossos filhos sejam como pedras angulares. Não, eu coloco os filhos com plantas e as meninas como pedras angulares. Olha que coisa interessante. E o que é a pedra angular? A pedra angular era aquela pedra que dava amarração, sustentação e unidade ao muro ou à construção. É aquela que dá estabilidade. E aqui, irmãs, eu não tenho a mínima dúvida de dizer isso. Deus colocou vocês, mulheres, como aquelas que dão estabilidade à família. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, se uma mulher não for sábia, ela destrói com as próprias mãos a sua casa. Mas se ela for sábia, ela dá estabilidade à família. Tem um exemplo simples, simplório até. Se você fizer um estudo de caso, aleatório, pega 100 viúvas e 100 viúvos, na mesma faixa etária. Via de regra, quando o homem fica viúvo, ele não consegue manter a família unida. Cada um vai para o seu canto. Quando a mulher fica viúva, via de regra, pode fazer isso, é uma coisa impressionante. Via de regra, ela mantém a família unida. Ela é essa pedra de esquina. Ela é quem dá unidade à família. E é por isso que lá em Salmo 128 diz que a esposa é como videira e os filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Quem mantém a família ao redor da mesa é a mulher. Quem mantém essa unidade é a mãe. E ele está orando para que as filhas que estão crescendo tenham esses valores, entendam esses valores. Mas ele passa desta figura da pedra de esquina, ou pedra angular, que dá sustentação e unidade, para uma figura de beleza.
e nossas filhas sejam também como pedras lavradas, como colunas de palácio. E vocês que já leram, ou vocês que já viram, e vocês que já viajaram para tantos outros lugares e já viram palácios, as colunas de palácio não são apenas lugar de sustentação, mas de beleza. As pedras eram polidas, lavradas, polidas, para dar beleza. E vocês, mulheres, trazem beleza para a vida, beleza para a família. Que figuras fantásticas. E eu gostaria muito que vocês pudessem parar um pouquinho para perceber uma coisa. Não importa se é um casebre ou se é uma mansão, onde os filhos são plantas viçosas e onde as meninas são pedras angulares e colunas de palácio, aí você tem certamente uma república de príncipes e de princesas. Esta é a nossa oração. Que a nossa casa seja um lugar de príncipes e de princesas. Que os nossos filhos não se capitulem à cultura. Que os nossos filhos não percam a sua fé nas universidades. Que os nossos filhos não sucumbam a esta onda, como avalanche vem sobre as famílias. Mas que nessa geração os nossos filhos sejam levantados como a esperança da nação. Essa é a súplica do salmista. Bom, mas depois da família, você tem outra área importante, que é a questão do trabalho, da profissão, da provisão. Nenhuma família, irmãos, está bem, serena, segura, onde tem desemprego, onde tem celeiros vazios, onde tem despensa vazia, onde tem geladeira vazia, onde não tem pão sobre a mesa. As famílias entram em pânico e desespero, há conflito, há angústia, há briga, há contenda, se não tem provisão. E a outra coisa que ele vai trabalhar agora são as bênçãos sobre os celeiros e sobre os campos, porque ele está trabalhando numa cultura agropastoril. Hoje nós vivemos a realidade da cidade, sobretudo de um dos maiores centros urbanos do mundo. Talvez se o salmista fosse escrever hoje, sendo um homem da cidade, como nós somos, ele usaria outras metáforas, outras figuras de linguagem. Mas olha o que ele vai dizer aí, por gentileza, no verso 13: que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura, nem mau sucesso. O que ele está dizendo aí? Que haja na nossa casa o quê? Prosperidade. Que os nossos filhos façam um bom curso, tenham um bom emprego, tenham um bom salário, possam suprir as necessidades da sua casa. Nós não espiritualizamos essas coisas. Não, você é crente, então pode viver debaixo da ponte, vai estar tudo certo. Ele está orando para que a bênção de Deus venha sobre os nossos filhos e que eles possam ter prosperidade, que a nossa família seja próspera. E desta forma, é muito importante entender que lá na cultura veterotestamentária, e vocês devem conhecer tão bem isso, que é Deuteronômio 28, onde havia as promessas, e as bênçãos eram muito traduzidas em coisas materiais, né? A bênção no campo, a bênção dos rebanhos, a bênção das lavouras, a bênção das chuvas, a bênção do solo fértil. Tudo isso era visto como a bênção do eterno, e tudo que nós temos de fato vem da bênção do eterno. Eu não sei quantas de vocês oram por isso, para Deus dar sabedoria aos seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos na vida, para que eles façam um bom curso, para que eles tenham um bom emprego, que eles tenham um bom salário,
que eles possam suprir a necessidade da sua casa e ter fartura, para que eles possam ter recursos para investir no reino de Deus, para que eles sejam bem-sucedidos na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de realização. O que ele pôr a mão, Deus abençoa. As plantas crescem, os rebanhos se multiplicam, e tem fartura no celeiro, e tem fartura na despensa. Isso é bênção do Eterno. Mas agora notem vocês que ele vai crescendo, como um círculo pequeno que vai alargando o seu espaço, e agora ele vai pedir a bênção de Deus também para a cidade. Olha o versículo 14, a parte B: que não haja gritos de lamento em nossas praças. Olha que figura incrível. O que é grito de lamento na praça? É violência, é desemprego, é fome, é injustiça social, é opressão. O que ele está pedindo a Deus, a partir dos filhos e das filhas? É que a nossa cidade possa ser profundamente impactada pela presença de famílias que tenham valores e princípios, que tenham a bênção do Eterno. É por isso, irmãos, que a sociedade hoje parece que perdeu o juízo. Porque quando se atenta contra valores e princípios de casamento, de família, de criação de filhos, onde se quer jogar tudo isso na lata do lixo e instaurar a ditadura do relativismo moral, de desconstruir princípios e valores, não se percebe que nós estamos destruindo o quê? O nosso habitat, a nossa cidade. Vai reverberar isso como violência, como imoralidade, como promiscuidade, como destruição de casamentos, como destruição de famílias, destruição da vida dos jovens. Entra droga, entra prostituição, entra tudo. Mas quando os valores de Deus são estabelecidos, isso reverbera na cidade. E aí não tem mais grito de lamento, tem prosperidade, tem ordem, tem decência, tem justiça, tem crescimento, tem bênção. É isso que ele está pedindo. Nós precisamos orar pelas nossas cidades. Vocês acham que tem grito de lamento na cidade hoje? Tem grito de lamento nas praças hoje? Eu não sei se vocês têm rodado São Paulo, sobretudo depois da pandemia. Tem lugar que você passa que o coração aperta. A cidade está suja, é quase vergonhoso, uma cidade como São Paulo suja, nem os buracos estão se tapando mais. Uma cidade que tem um dos IPTUs mais caros do Brasil, descuidada, pedintes na rua, pessoas morando debaixo de viadutos, o medo que você tem de ser assaltado. Semana passada estava indo para o aeroporto, o carro na minha frente, a pessoa pegou uma pedra, jogou no vidro, quebrou o vidro e tomou o celular da mão da pessoa dentro do carro. Assaltos e mais assaltos. E as pessoas não acordam para o fato de que, se nós semeamos ventos, nós vamos colher tempestade. Se semeia na corrupção, vai colher isso mesmo. É maldade, é violência, é destruição de princípios, de valores. E Davi está nos dando aqui uma filosofia de vida. Se os nossos governantes escutassem isso, se os nossos legisladores escutassem isso, se as nossas cortes escutassem isso, se aqueles que têm o poder nas mãos escutassem isso e obedecessem a esses princípios, não haveria lamento nas nossas praças. Mas agora, ele vai para o último círculo, que começa dentro da nossa casa, dentro dos lares. Ele sai da cidade, da praça da cidade, para a nação toda. Olha o versículo 15.
Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Assim o quê? O que ele está falando? Bem-aventurado é o povo que tem lares bem estruturados, que cria os filhos com esses valores, onde os filhos são plantas viçosas, onde as filhas são pedras angulares, colunas de palácio. Bem-aventurado é o povo que tem prosperidade, e tudo que põe a mão Deus abençoa. Bem-aventurado é o povo que tem para dar e não precisa receber, que tem para emprestar e não precisa tomar emprestado. Bem-aventurado é o povo onde a bênção flui do céu e não tem maldição. Bem-aventurado é o povo onde as praças não sejam lugar de lamento, mas lugar de celebração, onde as crianças podem brincar e celebrar e há segurança. Mas notem o finalzinho. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Numa sociedade onde se ataca a fé cristã, numa sociedade onde é claro a cristofobia, numa sociedade onde se aplaude o erro, onde se enaltece o crime, onde se aplaude a desconstrução dos valores morais, onde o certo é tido como errado, o errado como certo, uma inversão de valores. O texto está dizendo: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ah, se as nações se rendessem ao Senhor. Ah, se as nações conhecessem ao Senhor. O povo que conhece a Deus é um povo que ama, que pratica a justiça, que aborrece o mal, que promove o bem, que promove a paz. E desta maneira, irmãos, nós estamos aqui num punhado de gente, mas cada um de nós aqui é um grão de sal que pode salgar o ambiente onde vive. Que Deus nos ajude a nunca perder a esperança. Nunca perder a esperança. Davi estava cercado de inimigos, ele está pedindo para Deus baixar os céus e descer. Eu não sei se você hoje está fazendo essa oração: Senhor, só podia baixar o céu e descer, que a coisa está feia. Desça, Senhor. Desça, Senhor. Manifesta, meu Deus, para que as pessoas saibam que Deus é real, mas que a igreja seja a primeira a temer, a reconhecer que só o Senhor é Deus, e dizer: eu sou uma pessoa feliz, porque Deus é o meu Senhor. Que Deus nos ajude, irmãs e irmãos. É tempo da gente lutar pela nossa família, é tempo de nós lutarmos pelos nossos filhos, é tempo de nós lutarmos pelas nossas cidades, é tempo de nós lutarmos pela nossa nação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Pode ficar aí. Amém, queridos. Como eu disse no início, os irmãos que quiserem colocar diante do Senhor suas necessidades, fiquem de pé. Aqueles que quiserem, como diz o reverendo Arival, os mais desesperados. Não, todos que quiserem colocar seus filhos, seus familiares, nós podemos ser bem-aventurados, viu? E aí o reverendo Hernandes vai orar e depois o senhor em pé outra vez. Senhor Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, nós não temos outra a quem recorrer.
Nós não confiamos em ídolos feitos por mãos humanas. Nós não confiamos nos homens, por mais nobres que sejam, ou por mais poder que tenham nas mãos. Os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és a nossa fortaleza, o nosso Criador, o nosso provedor, nosso protetor. Tu és o nosso Redentor. E aqui todos nós estamos carentes da Tua graça. Queremos nos colocar na brecha, Deus, primeiramente em favor da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações. Meu Deus, não permita que eles se desviem das Tuas veredas. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para se capitularem este mundo que está posto no maligno. Em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam como plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como pedras angulares, colunas de palácio. Meu Deus, traz sobre a nossa casa a Tua bênção, porque já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo, mas Deus, traz sobre a nossa casa a bênção da prosperidade, a bênção da fartura, a bênção da abundância, a bênção dos celeiros cheios, a bênção dos campos produzindo. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos, meu Deus, pelas nossas cidades, pela cidade de São Paulo, pelas cidades aqui representadas por todas as pessoas que aqui vieram. Meu Deus, faz retroceder a violência, faz retroceder a promiscuidade, faz retroceder a maldade. Oh meu Deus, que a Tua palavra possa ser pregada, possa ser crida, possa ser recebida, para transformar a tessitura social das nossas cidades. Nós oramos pela nossa nação. Oh meu Deus, que as autoridades constituídas temam o Teu nome, se curvem diante da Tua autoridade, para que esta nação possa dizer: somos uma nação que reconhece que o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Nós oramos, Deus, para que Tu reavives a esperança na nossa alma. Em tempos difíceis, tira os nossos olhos da crise, coloque os nossos olhos no trono, para que o nosso coração se aquiete e confie, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Vamos receber então a bênção, queridos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.